Miomas uterinos são nódulos benignos da musculatura do útero que acontece muito em mulheres em idade reprodutiva. Muito raro deles sofrerem malignização. Geralmente tendem a boas respostas ao tratamento clínico e podem provocar alteração do fluxo menstrual, incômodos no período menstrual e às vezes até infertilidade. Os miomas uterinos, eles surgem por uma determinação genética, ou seja, as mulheres que têm, apareceu no seu código genético essa determinação de crescer esses nódulos. Não tem como prevenir o aparecimento, mas nós podemos prevenir o crescimento deles, em tratamento clínico ou de forma cirúrgica. Os miomas uterinos, eles geralmente aparecem na fase da pré-menopausa. A mulher que tem diagnóstico de mioma na fase da menopausa, ou seja, depois daquela fase de 1 ano de ausência de menstruação, ela já tinha anteriormente e talvez não tenha sido diagnosticado. É muito difícil um mioma aparecer, crescer na fase da menopausa, porque implica aí no crescimento dependente de hormônio e é exatamente os hormônios que estão em baixa quando a mulher está na menopausa. Os principais sintomas que podem causar preocupação em relação aos miomas uterinos são dores no período pré-menstrual, dores que podem também aparecer quando a mulher vai ter relação sexual, mudança da quantidade de fluxo menstrual e também infertilidade. Os miomas podem ser, sim, assintomáticos. Não causar nenhuma dor, nenhuma alteração do fluxo menstrual e muitas vezes eles são descobertos em exames de rotina ginecológica, principalmente fazendo ultrassonografia pélvica, transvaginal, às vezes uma ressonância magnética também são as maneiras que nós temos aí de estar descobrindo os casos assintomáticos. As principais formas de diagnóstico dos miomas vão começar pelos exames de ultrassonografia, que pode ser o pélvico, transvaginal. Vão aparecer também como exames como ressonância magnética, tomografia da pelve, também podem diagnosticar. O tratamento vai depender muito da localização dos miomas, dos tamanhos dos miomas e se estão causando sintomas. Eles podem ser feitos de forma clínica com medicações para dor, que podem ou não suspender a menstruação e alguns deles têm que ter um tratamento cirúrgico também. A embolização dos miomas uterinos é um tratamento atual muito importante, principalmente para aquelas mulheres que não querem fazer cirurgia e preservar o útero. A embolização faz os miomas diminuírem de tamanho, facilita o acesso cirúrgico e muitas vezes apenas a embolização já causa uma redução significativa para determinar só um acompanhamento clínico, mas melhora sintomas e melhora também muito a qualidade de vida da mulher, com melhora também do fluxo menstrual. As indicações cirúrgicas para os miomas têm vários critérios que nós temos que avaliar. Primeiro, o tamanho deles, se ele é único ou se ele é múltiplo. Se a mulher está em idade reprodutiva, então ela precisa tirar os miomas para manter a anatomia para a futura gestação. E em alguns outros casos, a mulher está chegando na fase aí da menopausa, ou pré-menopausa, ou climatério, e esses miomas podem crescer. Então, são situações em que precisam ser avaliadas. Geralmente, pode-se pensar num tratamento clínico inicial, e quando não se tem resposta, ir para o tratamento cirúrgico, mas dependendo do caso, o cirúrgico é
a primeira opção aí para salvar esse útero e o futuro reprodutivo dessa mulher. O especialista que cuida de miomas é o ginecologista. Então, a procura do especialista é exatamente no momento em que o diagnóstico é feito por outras especialidades médicas. Mas a mulher que faz a sua consulta, uma vez ao ano, a cada 6 meses, fazendo seus exames, ela vai descobrir, e na consulta ginecológica de rotina ela vai estar conseguindo aí tratar do assunto e vendo qual é a melhor maneira de seguir. Nós não podemos esquecer de fazer os nossos exames anuais. Muitas vezes nós descobrimos miomas em pacientes jovens, em pacientes ali com entre 20 a 30 anos. Então, a melhor maneira que a gente tem de prevenir é pela consulta ginecológica de rotina, acompanhando, não tendo medo, fazendo os exames que são solicitados, conversando com o seu médico, vendo qual que é a melhor abordagem, o melhor tratamento, acompanhar, mas sem medo, porque miomas, como nós já comentamos, eles aparecem por uma tendência da nossa genética e raríssimas vezes se malignizam. E os ultrassons, a ressonância vão dando indícios de quando nós temos miomas aí preocupantes, mas nós não podemos ter medo, fazer os exames e acompanhar anualmente.